Oi Marina, boa noite, seja bem-vinda. Minha amada filha Maria Eugênia, muito bem-vindas. Nós já vamos começar. A Alexandra, seja bem-vinda. Já vamos começar. A Juliana, estamos só aguardando o nosso convidado aqui. Deve estar chegando por aí. Enquanto isso eu estou preparando aqui também a transmissão do YouTube. E aí, como vocês estão? Vão colocando aí no chat como estão se sentindo. Ó, chegou, o convidado já está por aí, ó. Daqui a pouco eu vou chamar ele. Galera, é o seguinte, a ideia dessa live, né, é ajudar vocês a trabalhar um pouco a configuração mental. Ah, mas como assim? Para que ajudar a mudar a configuração mental? Porque a nossa configuração mental, ela está diretamente ligada aos nossos resultados. Dependendo da sua configuração mental, estão os seus resultados. Então, eu tenho trazido, né, pessoas aqui para conversar com a gente, pessoas que têm acesso a ferramentas que ajudam a gente a mudar a nossa configuração mental. Às vezes é preciso acessar algum bloqueio, às vezes vai ser preciso fazer uma terapia, às vezes você vai trabalhar a sua energia. Ontem eu ainda falava com o Wellington, né, numa outra live sobre emprego, como a energia da gente, a forma como a gente está mostrando, como a gente está transparecendo para as outras pessoas, é importante na hora de conquistar algo. Não só de conquistar um emprego, que era o que a gente estava falando ontem, mas de conquistar uma pessoa, de conquistar um negócio, né, de fazer negócios, de conseguir fechar uma oportunidade. Tudo tem a ver com como você está. E isso tem muita ligação com a configuração mental. E hoje a gente vai falar de como acessar a nossa consciência para poder tirar da consciência, trazer da consciência essas configurações para que a gente possa mudar. Não dá para mudar nada que você não tenha acesso, você não saiba o que é. Sem saber o que é, dificilmente você vai mudar. Dá um toque aí, vê se vocês estão ouvindo bem, se o som tá legal. Vai falando aí, galera. E eu já vou chamar o Pedro aqui. O Pedro com certeza vai ser uma noite bem bacana. Tenho certeza que vocês vão ficar surpresos. Diz o Pedro que ele está preparando um negócio aí muito doido, né? Ele está preparando uns exemplos aí pra gente muito legais. Então, fiquem ligados aí. Quem ficar até o final vai ter uns insights bem bacanas. Ó, já vou aqui preparar o Pedro aqui. Olá. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Isso aí. Então, chegando aqui o nosso convidado. Ele vai aceitar já aqui. E, enquanto isso, tá aí o nosso amigo Pedro Panadés. E aí, Cacá? Como é que você tá, meu querido? Tudo ótimo, meu caro. Ótimo, bacana. Gente, só para apresentar aqui, o Pedro foi meu colega de Beat, né, Pedro? A gente se conheceu lá na Beat. Lá na Beat. Éramos instrutores na época. E o Pedro era o cara que me ajudava, porque eu era bem fraquinho de aula, assim, né? E o Pedro já era um craque naquela época. O Pedro sempre foi muito desenvolvido, né, nessa parte de informática e tal. E depois, por incrível que pareça, acabamos seguindo rumos parecidos, né, Pedro? Exatamente. Ambos trabalhamos com desenvolvimento humano. Naquela época, a gente mexia com informática e hoje a gente trabalha com desenvolvimento humano. E o Pedro vai passar para a gente aí um pouco sobre hipnose, sobre como acessar a consciência com a hipnose. E eu confesso para vocês que eu já tive muito preconceito com a hipnose. Então, eu vou pedir o Pedro para dar uma geralzona, assim, né, para o pessoal que também já teve esse preconceito. Se você já teve esse preconceito, coloca aí, eu já tive, porque hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma mentalidade
diferente com relação à hipnose. Não é isso, Pedro? Com certeza, vamos nessa, Kaká. Fiquei muito contente de você ter me convidado para participar aí. Estou acompanhando também todo o seu trabalho aí online. Poxa, conteúdos fantásticos. E vamos nessa, vamos falar um pouco de algo que melhora a vida das pessoas. Exato. Então, Pedro, eu queria que você começasse aí desmistificando um pouco essa questão da hipnose aí, né? Hipnose, a pessoa tem controle total sobre o hipnotizado? Como é que funciona isso? Que geralmente tem sempre um medinho, né? Pô, você é hipnotizado, mas aí o cara vai ter o controle, o cara vai expor as coisas que eu tenho aqui, né? Todo mundo tem aquele segredinho ali que não quer contar para ninguém. Então, olha, se eu for hipnotizado, o hipnólogo, é isso? É assim que fala mesmo, Pedro? Sim. O hipnólogo, ele vai expor isso? Como é que funciona isso, Pedro? Esse daí é um dos principais mitos que envolvem aí a hipnose, é esse, né? A hipnose significa enfraquecimento da minha vontade, né? Ou seja, o hipnólogo ele vai ter todo o poder sobre mim a partir do momento que ele me hipnotizar. E uma das primeiras coisas que eu costumo explicar para as pessoas, né, é que o poder não é do hipnólogo. O poder está na mão do sujeito. Mesmo que a pessoa que está sendo hipnotizada achar que não é assim, mas é exatamente. O poder, ele vai estar sempre na mão do sujeito. Por exemplo, se as pessoas costumam ver aí na televisão, o pessoal hipnotizando e a pessoa comendo uma cebola pensando que está comendo uma maçã. Eu já vi isso ao vivo, tá? Então, e realmente isso acontece, né? No curso de hipnose que eu ministro, um dos pontos que a gente ensina é essa hipnose de palco. Mas até para essa hipnose, o sujeito que está vivenciando aquela experiência, que para as pessoas que estão vendo falam assim, nossa, é de outro mundo, ele está permitindo que aquela experiência aconteça. Então, a hipnose, ela primeiro parte de uma autorização da pessoa a ser hipnotizada. Então, o hipnólogo, naquele momento de escolher a pessoa, ele já sabe, através de algumas técnicas que a gente tem para analisar quem tem uma predisposição a passar por um momento desse de hipnose de entretenimento, e aí escolhe essa pessoa para ela participar e ter o objetivo dela alcançado, que é a hipnose de entretenimento. Então, assim, se eu fosse explicar de uma forma bem clara para qualquer pessoa entender, seria assim, ó. A hipnose, ela é como uma visita num museu. Imagina que você foi a um museu, você está lá no museu e tem um guia do museu. Você não conhece o museu, mas você sabe qual é seu objetivo ali dentro. Eu quero ver a obra de arte A ou a obra de arte B. E então você, guia, sabe me levar a esse objetivo? Ele sabe te levar ao objetivo. Então a hipnose é a mesma coisa. Você tem um objetivo, cada pessoa tem. Eu citei aqui um exemplo de alguém que tem um objetivo de se divertir. E aí o hipnólogo, através das técnicas, leva a pessoa a atingir aquele objetivo. Então, jamais significa enfraquecimento da vontade. Dentro dos níveis neurológicos, até a PNL fala disso, tem um nível lógico lá que é chamado de valores. Toda vez que um hipnólogo, mesmo com a pessoa em transe, der alguma sugestão para que o sujeito faça algo que não esteja nos valores dele, ele vai voltar do transe na hora. Uau! Então, assim, por exemplo, tem muita gente que fala assim, então eu vou aprender hipnose para falar para o pessoal tirar a roupa. Se tirar a roupa estiver dentro dos valores da pessoa, ela vai tirar. Se não tiver, ela não vai tirar. Eu vou hipnotizar a pessoa para ela me contar a senha de banco. Se contar a senha de banco estiver dentro dos valores, ela vai contar. Se não tiver, ela não vai contar. Ela volta do transe na hora. Porque Entendi. o inconsciente fala assim, ele está querendo me pegar alguma coisa que não está dentro dos meus valores. Não está dentro do que a gente combinou, né? Exatamente. Então, assim, muita gente acha que a hipnose significa esse enfraquecimento da vontade e não é, sabe? O poder, o tempo inteiro, está na mão do sujeito. Uma outra coisa que eu costumo falar sobre hipnose é que toda hipnose é uma auto-hipnose. Ou seja, é o sujeito que está participando daquele processo que permite que qualquer um dos fenômenos aconteça. Então, sempre de acordo com o objetivo de quem está sendo hipnotizado. Bacana. E Pedro, agora que a gente já entendeu aí que hipnose não é esse mito aí de que a pessoa perde a consciência, né, de que ela vai fazer tudo, como que a gente pode usar essa ferramenta para acessar a
a nossa consciência, né, principalmente dos nossos bloqueios. Eu falava um pouquinho antes de você entrar dessa questão dos bloqueios e da configuração mental. Todos nós temos uma configuração mental e é essa configuração mental é que direciona os nossos resultados. Para você mudar os seus resultados, você precisa mudar essa configuração mental, né? E aí, como que a hipnose ela pode apoiar as pessoas nessa questão, né, de acessar esses bloqueios, essas coisas que estão impedindo você de crescer, trazer isso à tona e até ajudar a mudar essa configuração? É possível através da hipnose? Na verdade, esse é o principal objetivo da hipnose, assim, para gerar resultado para um ser humano, é fazer exatamente isso. Ela age como um reprogramador, né? Como um reprogramador da sua mente. Então, por exemplo, se você... Eu estou aqui fazendo uma live com você hoje porque eu tenho um sistema mental de crenças que me permite estar aqui falando, para quem estiver ouvindo, sobre isso. Tem gente que na hora que falar assim, você tem que fazer uma live, a pessoa vai tremer. Assim como tem gente que fala em público numa boa. Tem gente que não gosta de falar em público. Tem gente que cultiva bons relacionamentos. Tem gente que tem dificuldade de relacionamentos. Então, assim, tudo isso parte de uma programação que está na mente. A hipnose, ela serve para quê? De repente, aquele ser humano tem algum resultado que ele não está feliz, ou algum trauma, ou, de repente, ele está muito bem, mas ele chorar, voltou. De repente... Deu uma cortadinha, voltou isso. Isso. Ele quer alcançar um resultado que está além do que ele alcançou até hoje. Então, se ele quer um resultado diferente, a hipnose serve para ele. Porque ela age lá na consciência, né, e também na inconsciência da pessoa, reprograma o que tem ali e a pessoa acaba tendo um resultado diferente. Todo ser humano, ele é... O que ele é, né? Ele é a soma dos fatos que ele viveu até hoje. Então, os fatos que ele viveu, as experiências que ele teve ao longo da vida, fazem dele a pessoa que ele é. Como é que isso funciona? Né? Para o pessoal entender. Quando eu passo por um momento que eu aprendo alguma coisa, eu uso aquele aprendizado para tomar minhas próximas decisões. Isso é natural. E essas decisões, às vezes, acontecem inconscientes, sem a gente perceber. Então, a hipnose, ela age tanto em decisões conscientes, quanto em decisões inconscientes. Então, se a pessoa não está tendo o resultado que ela quer, vamos usar esse exemplo. Eu não dou conta de falar em público, eu tenho dificuldade de falar em público. Ela passa por um processo de hipnose, a hipnose vai até o evento que formou a crença de que ela não era boa para falar em público. Aí, nesse momento que ela vai até esse evento, ela reprograma essa crença. E aí a pessoa começa a acreditar em algo diferente. E aí acaba falando em público de uma forma mais tranquila. Foi um exemplo que eu utilizei, né, de várias outras coisas que a hipnose pode servir. E eu achei interessante esse exemplo, Pedro, porque assim, imagina quantos eventos iguais a esse que você citou aí, a gente não vive, né, durante a infância, né, durante a adolescência e até na fase adulta mesmo, que criam bloqueios na gente. Né? Que você fica ali, toda vez que você vai fazer alguma coisa, você não tem consciência disso, mas lá no seu subconsciente está aquela imagem daquilo que aconteceu naquela vez que o nosso cérebro ele é treinado para proteger a gente. Então ele olha aquilo lá e fala assim, você vai passar vergonha. E aí traz isso, vamos dizer assim, para sua mente aqui e fala assim, não vá mexer com live, não, porque você já passou vergonha lá atrás. Então você vai passar vergonha aqui de novo. Né? Isso vai causar aquela injeção de adrenalina, e eu não quero isso. Então, seu cérebro tenta te proteger. E aí, com a hipnose, você chega lá e muda aquele... É como se fosse um filme, né, Pedro? Que está lá gravado, e aí a hipnose chega e dá uma mudada nesse filme, é isso? Exatamente. Ela é como se você acessasse o filme da sua vida. Aí, depois que você acessou o filme da sua vida, você tem o poder de mudar uma cena que está ali gravada. E essa cena... ela é responsável por gerar os seus comportamentos no presente. Porque as decisões que você toma no presente, elas são a partir de experiências que você teve no passado. Então, para você mudar a forma com que você age no presente, uma das formas mais simples, não é só essa que existe, né? Através da hipnose, é você mexer no passado.
entendeu? Então, por exemplo, tem um exemplo clássico disso. Teve uma pessoa que me procurou uma vez para fazer um atendimento de hipnose, que tinha profissão de advogado e estava com pânico de audiência. Agora você imagina um advogado com pânico de audiência. Como é que Poxa, trabalha, né? ela não estava conseguindo trabalhar, então ela me procurou, assim, muito desesperada e falou, poxa, Pedro, eu preciso trabalhar isso. E o que a gente identificou? A gente identificou que durante o processo da faculdade dela, quando ela apresentava alguns trabalhos, algumas pessoas da sala dela lá brincavam com ela de uma forma assim, de zoeira e tal, né? Fazia lá um bullying. E aí ela acabou armazenando aquilo, mas ela nem lembrava que aquilo aconteceu. E aí na sessão de hipnose, a gente fez uma espécie de voltar a alguns momentos da vida dela, que foram fortes, que tiveram um impacto emocional grande. Aí, a partir desse momento, a gente identificou algumas situações que produziram essas programações na mente dela. E aí ela estava trazendo para a realidade dela, para o presente. E não conseguia fazer as audiências. E isso acontece com um tanto de profissões, né? Então a gente acessou aquele momento, reprogramou ele, ela voltou da sessão de hipnose e depois de 4 dias ela me mandou um selfie, entrando numa audiência toda feliz. Então eu falei, poxa, resolvido. Então o bacana da hipnose também é isso, ele resolve rápido, né? Exatamente, porque a gente, que nem você falou, assim, existem outras ferramentas que fazem esse acesso. Mas Sim. às vezes a pessoa precisa de um acesso mais rápido, né? Às vezes ela, por exemplo, a gente tem, no coach a gente tem ferramentas de quebra de crença. Mas às vezes a pessoa precisa fazer algumas tarefas e às vezes ela está tão bloqueada que ela não consegue nem fazer aquela tarefa. Ela não consegue sair para, por exemplo, você pega uma questão igual, um exemplo igual esse, você põe a pessoa para fazer pequenas apresentações, mas às vezes ela está tão bloqueada que ela não consegue fazer pequenas apresentações. E aí, às vezes, ela vai fazer uma apresentação e ela se bloqueia mais ainda. Então, de repente, com a hipnose, você consegue desbloquear isso mais rápido e aí ela consegue fazer outras tarefas que são passadas, por exemplo, num processo de coaching. Exatamente. E ela age muito rápido mesmo. Tem muita gente que resolve assim com a hipnose algo rapidamente, que não tem aquele problema mais. Então, assim, não é que a gente gosta de dar alta para a pessoa rápido, depois que ela passa por um processo de hipnose. Não é isso, é porque os efeitos dela são imediatos. Porque o que ela faz, Cacá, é como se fosse no coach. Ela vai fazendo pequenas tarefas para atingir o objetivo que ela quer. Na hipnose, ela faz a tarefa. Só que ela faz mentalmente. Você sabe por quê? A nossa mente, ela não diferencia o que é real e imaginário. Quer ver? Vamos fazer uma hipnose aqui com todo mundo que está assistindo? Bora. Você que está assistindo aí, quer uma hipnose? Então vai lá. Se concentra nisso que eu estou falando. O pessoal até mandou coraçãozinho. Então vamos lá, vamos fazer hipnose aqui. Quem não está assistindo vai ter uma hipnose ao vivo. Sim. E vai ser muito legal para você que está assistindo. Olha só. Muito bem. Então você vai se concentrar a partir desse momento na minha voz e somente na minha voz. Se você quiser, você pode ficar prestando atenção nos meus olhos ou na minha boca. Ou se você quiser, você pode fechar os olhos para aumentar a sua concentração. Independente do que você fizer agora, sua concentração está aumentando. E é um teste da sua concentração. Imagine que à sua frente, na sua tela mental, imagina que na sua frente tem um limão e você consegue ver a cor desse limão. Um verde. Isso, ou talvez um laranja, dependendo do limão, mas é um limão forte. E aí você consegue alcançar com a sua mão, talvez a mão direita ou a mão esquerda, alcance esse limão agora. Isso. Sinta a textura dele na sua mão. Aproxima ele do seu rosto. E de repente, talvez você consiga sentir até o cheiro desse limão. Isso. Ao lado tem uma faca. Você vai apoiar esse limão na sua imaginação sobre algum lugar e vai dividir ele em 2 metades. Isso. Muito bom. Agora, uma dessas 2 metades, você vai cortar ela de novo, retirando um pedaço de 1/4 do limão. Você vai pegar esse pedaço do limão com o seu dedo indicador e com o seu polegar. Isso. E vai chegar ali bem próximo do seu lábio. Opa, voltou. Acabou o momento de hipnose, né? Eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que estão assistindo
salivaram a boca. Salivaram. E onde Com está o certeza. limão, né? Então, o pessoal tá mandando joinha. Então, assim, Salivou aí, Rafael? então, assim, Rafael é meu primo. a nossa mente, ela não difere o que é real do que é imaginário. Então, quando você passa por um momento de hipnose, aqui eu utilizei algumas técnicas de hipnose com vocês, toda vez que você passa por um momento que você está exercendo a hipnose, é como se aquela tarefa, né, digamos assim, tivesse realmente acontecendo. Bacana. E aí é o que você falou, aí, quer dizer, lá no mapa mental da pessoa, né, naquele filme que está passando ali, você pega um filme que estava traumatizando a pessoa e encaixa um outro que não tem relação nenhuma com o trauma, né? E aí ele acaba liberando a pessoa para poder atuar da forma como ela quer realmente atuar. Exatamente. E pode acontecer também de funcionar com algumas pessoas algumas técnicas, com outras não. E agora, principalmente, isso ocorre porque tem pessoas que permitem, tem pessoas que não permitem, entendeu? Então, como eu disse, o poder não está na mão do hipnólogo. O hipnólogo só sabe a técnica. O poder está na mão do sujeito em aceitar aquele processo ou não aceitar. Claro que tem pessoas que falam assim, eu não quero. Vai da habilidade do hipnólogo também de convencer aquela pessoa de que ela quer. E aí ela acaba querendo passar por aquele momento, entendeu? A gente muda a disposição da pessoa de passar por aquele momento. Ó, a Ana falou aí, ó, e dar novos significados. Falou, Exatamente. citou a questão da metáfora também, né, da PNL e tal. Muito bacana. Pedro, você falou também que você ia comentar alguns casos aí, um caso surpresa aí pra galera ficar bem ligada, hein? Sim. Daqui a pouco eu vou comentar o melhor caso que, na minha opinião, tem assim, o caso mais. É que todos os casos são maravilhosos, né? Da gente levar um pouco de evolução para a vida da pessoa, mas tem um caso de hipnose que eu atendi que, poxa, vocês vão surpreender. Daqui a pouco eu vou contar para vocês. Que é Um abraço para a fantástico. Sheila também, que entrou aí, o Diogo, Diego, aliás, né? Gislene, galera tá só chegando aí. Poxa, uma pergunta aí. O tabagismo, né? Parar de fumar com hipnose. O tabagismo é Uau! uma das situações mais procuradas dentro da hipnose, né? Tem uma técnica de hipnose que eu fiz um curso com os ingleses, com o Anthony Jack e com o Fred Jack, que ela é única e exclusivamente para isso. Ela é um canhão para matar uma rolinha para quem tem uso de tabagismo e quer parar de fumar. Poxa, É, já várias pessoas em uma sessão assim, não é que isso acontece obrigatoriamente, mas várias pessoas com uma sessão criaram uma repulsa do cigarro. Depois é só fazer as manutenções, né? exatamente, porque às vezes também o que acontece? Você desbloqueia aquilo ali, né? Você limpa aquela. Porque o tabagismo é um hábito, né, Pedro? Você foi adquirindo ele com o longo do tempo. E às vezes você associou ele com algo que te dá prazer, né? Ou com a fuga de alguma dor que você tem. Ah, você é ansioso, então você fuma e a ansiedade passa. E aí você liga aquilo ali e vai usando o fumo, né, como uma forma de se livrar daquilo. E aí a hipnose, ela muito provavelmente vai trabalhar nessa questão, né, de bloquear essa mensagem aí, né, de que isso é uma coisa boa para mim. E aí quando ela vai trabalhando nisso, aí que nem você falou, às vezes a imagem que você coloca lá, ela é tão repulsiva que a pessoa começa, ela vê um cigarro e já tem repulsa. Exatamente. Acontece isso muito, acontece também com quem quer emagrecer com a repulsa de alguns alimentos. Claro que a gente faz tudo com muita ética, né? Porque senão você gera um problema na vida de uma pessoa. Mas eu adorei essa pergunta aí, perguntando se a dependência química desaparece. O cigarro, ele tem três origens, assim como outras drogas. Primeiro, ele é um hábito, como o Kaká disse, né? Que se ele, por enquanto, só é um hábito, ótimo, tá facinho de resolver. Em 15 minutos dá para resolver, é só criar a repulsa e pronto. Depois ele passa por uma compulsão, um hábito repetido, 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 ele passa a ser uma compulsão. Aí já fica um pouco mais difícil porque não só fatores externos influenciam,
ou fatores de horário. O estado interno da pessoa, o estado emocional dela também faz com que ela queira executar um comportamento compulsivo. Depois de várias compulsões, né, repetições disso, ele passa a ser um vício. O vício está ligado ao corpo físico. Então, essa técnica dos Jack em hipnose, eles são ingleses, ela bate nesses 3 pontos. Ela trata ele como um hábito, como uma compulsão e como um vício. Por isso que ela é tão forte e tão rápida. Quando eu executo ela em alguém, geralmente eu faço umas 2 sessões de hipnose antes bem light, para a pessoa ir acostumando com aquele estado de hiperconcentração, para então executar essa técnica, porque ela é um canhão assim para matar uma rolinha. Show de bola. E a questão você falou assim, né, dos 3 estágios. Quando você repete o hábito, né, você está criando ali, você está aumentando as suas ligações neurais, as suas sinapses neurais. Então, para desfazer isso, você tem que criar um novo hábito. Por isso que às vezes vai demandar várias sessões, né, Pedro? Porque você criou uma coisa tão forte na sua mente que aí você vai precisar várias sessões para ir diminuindo aquilo ali e aí sim começar a ter resultado. É fantástico, sabe? E o bacana da hipnose é que, poxa, depois que você acostuma a fazer, as pessoas já chegam lá no escritório e falam assim, eu quero relaxar logo. E já fecha o olho e já sabe o que é uma hiperconcentração. É muito legal. Eu tô vendo algumas perguntas aqui, ó. Na verdade, a Ana Clara comentou aqui, as pessoas que fumam têm ganhos e algo tem que ser mais relevante para fazer essa estrutura de mudança. E o Flávio comentou aqui, a partir da hipnose é possível descobrir traumas da infância e a partir daí identificar possíveis causas que estejam influenciando no presente, como por exemplo medo? E aí, Pedro? Perfeitamente, né? Uma das coisas que as pessoas mais procuram a hipnose é para isso. É para... Tem alguma coisa que ela está desconfortável agora, que ela não está conseguindo, que ela está com receio, que ela está com medo, alguma coisa assim, sabe? E aí ela não sabe o porquê. Só que tudo que a pessoa vive na vida dela está armazenado no inconsciente. E a hipnose ela é uma ferramenta muito forte, utilizada lá pelo Freud na época para acesso a memórias reprimidas, memórias que não estão conscientes. Vou desativar o comentário um pouquinho aqui, só para ficar mais fácil. Então acessa, através da hipnose, acessa lá o inconsciente. Até o caso que eu vou citar aqui, que foi o melhor caso que eu atendi, ele vai dar esse exemplo aí na prática. Vocês vão ficar admirados com o que aconteceu. E aí, então assim, ela acessa esse momento, traz a consciência a esse momento que talvez estava reprimido, justamente porque não foi um momento de muito prazer, foi um momento de sofrimento, talvez, né? E aí, nesse momento que você traz para a consciência, você já trata ele automaticamente. Você acaba tendo um resultado diferente. Por exemplo, acontece de atender pessoa que foi, sei lá, estuprado pelo padrasto na infância, que viu o pai ser assassinado, ou que sofreu um grande bullying quando tinha, sei lá, 6 anos de idade. E aí, essas coisas que estão programadas lá no passado, às vezes a gente não dá tanta atenção para elas, mas elas são responsáveis pelos comportamentos que você tem no presente. Sim. E às vezes não é nem trauma, né, Pedro? Às vezes é uma coisa que seu pai falou. Seu pai é uma autoridade para você. Então, toda autoridade, principalmente para criança, ela tem o poder de implantar, né, as ideias na nossa mente. E às vezes aquilo ficou gravado lá e o seu pai não fez por mal, ele fez com o melhor das intenções, mas às vezes aquilo foi o que te bloqueou. E de repente você só acessa isso, faz a ressignificação e aí você começa a ficar livre disso, começa a ter os resultados. Exatamente. Olha que teve um caso de uma moça que procurou a gente, ela era apaixonada pelo marido dela, os dois se davam muito bem, só que no momento eles decidiram engravidar e aí eles começaram a ter muito problema no casamento, ela ficou muito estressada, e aí ela procurou. E começou a fazer o atendimento de hipnose, e o que a gente fez foi retornar mesmo no passado. E aí, nos momentos que ela estava acessando memórias da vida dela, ela se viu numa espécie de carpintaria brincando com
os equipamentos do pai dela e ela lembrou que ela deu uma martelada no dedo, foi brincar com um preguinho e bateu o martelo no dedo e a unha dela soltou, começou a sangrar, e isso dói pra caramba, é um momento de muita emoção. E aí, o pai dela pegou ela no colo assim, o que aconteceu, filhinha, com você? Ai, papai, tá doendo, tá doendo. Aí a mãe dela chegou correndo, pegou ela no colo e falou assim, não, minha filha, não tá doendo não. Pegou um pano, apertou o dedinho dela assim, né, pra estancar ali, que tava saindo sangue, falou assim, não tá doendo não, você vai ver que é dor quando você tiver um filho. Ai, caramba. Conscientemente ela não lembrava disso, ela não lembrava mais. E aí naquele momento ela cessou esse momento em que a mãe dela fez esse simples comentário para desviar a atenção dela, muito provavelmente, né? E aí instalou uma crença na cabeça dela. Quando você for ter filho, vai ser uma dor muito grande. Pior do que aquela que você passou lá na sua infância e que ela lembrava com uma dor horrível, muito provavelmente. Exatamente. Então, assim, aí o que aconteceu? A gente fez um trabalho com ela para ressignificar, dar um novo significado a esse evento, e ela acabou tendo o filho e depois já teve o segundo filho e lidou com isso de uma forma muito mais tranquila. Olha que show, né? Então, assim, para a gente entender que tudo que é conhecimento, tudo que é ferramenta, a gente tem que estar aberto a enxergar. Porque às vezes, por conta de algum preconceito que você tenha, você está se impedindo de alcançar os resultados. Ah, eu tenho um preconceito, que hipnose é isso e é aquilo, e eu não conheço, e aí acaba não procurando ajuda, não procurando um hipnólogo, por exemplo, que poderia resolver seu problema rapidamente. E às vezes você fica com várias outras formas, e às vezes aquilo vai resolver o seu problema, às vezes vai levar muito tempo. Né? E o que você me falou é que isso, com a hipnose a gente pode resolver várias coisas de forma bem mais rápida, né? Porque ela Pode, acessa direto a consciência. exatamente. Desde quando a gente está liberando esses conteúdos gratuitos, você também está fazendo isso, Cacá, e a gente espera levar melhores resultados. Olha só o que eu já fiz, liberei gratuitamente uma hipnose para adquirir um recurso que a pessoa precisa, uma hipnose para um bom sono, hipnose para um encontro especial, que seria receber uma mensagem de alguém importante, hipnose de relaxamento, hipnose para metas e objetivos, hipnose para retirar o aprendizado de algum trauma, hipnose para imunidade, hipnose do poder, do amor, hipnose para foco. Isso tudo eu gravei vídeo, liberei, tá lá no canal do YouTube, depois se o pessoal quiser, a gente pergunta pro Cacá, eu passo para ele, pode me perguntar também. Para quê? Para que você possa acessar esse conteúdo e desfrutar. Então, eu nunca passei por um processo de hipnose? Sugestão, entra lá, faz uma hipnose hoje, entendeu? Assiste uma hipnose hoje, que estiver mais de acordo com o que você tem aí de objetivo, só para você ver como é que ela funciona. E às vezes a pessoa imagina uma coisa da hipnose e quando ela começa a passar pelo processo ali, eu já fiz algumas, inclusive, dos seus vídeos, não tem, parece que não tem nada demais, assim, né? Mas na verdade está acessando e desbloqueando. Então, pensar nisso, falar, olha, e outra, né? Estar livre para receber, né, Pedro? A pessoa Sim, tem que estar livre para receber. Se você entrar lá no vídeo, né, e já pensando, bloqueando aquilo, então aquilo não vai fazer muito sentido para você. Mas se você entrar já livre, né, se liberando, disposto a receber o que está ali naquele conteúdo, com certeza vai fazer muita diferença nos seus resultados, na sua vida e na sua configuração mental. Com certeza. Como a gente falou desde o início, né? É uma permissão da pessoa. O Almeida Aaron, não sei como fala, ele perguntou aí, como é que chama o canal do YouTube, o seu canal, Pedro? O canal é Pedro Panadés. Se você procurar lá por Pedro Panadés no YouTube, você já vai achar o canal. E aí lá tem vários vídeos, né? E tem um vídeo, tem a playlist só de hipnose. Que aí você tem acesso a todas essas hipnoses, cada uma com um objetivo diferente. Bacana. Pedro, a gente está já caminhando aqui para o final, né? Nos tempos aqui, o que a gente tinha combinado. E aí eu queria que você falasse daquele caso lá que você falou, que foi fantástico, que a galera está esperando aí.
e que você deixasse também algumas considerações finais, né? E eu já, de antemão, agradecer muito a sua participação aqui, né? Sempre um prazer conversar com você e também, né, fiquei muito feliz, né, de você aceitar o convite, porque eu tenho certeza que o que você faz é muito importante para muitas pessoas. E as pessoas que me seguem, às vezes, não tiveram acesso a isso, ou às vezes tem um pouco de preconceito, e com a sua presença aqui eu tenho certeza que isso vai mudar um pouco. Então depois, inclusive, eu vou pegar esse vídeo e colocar no YouTube, que eu tive um problema com a transmissão ao vivo para o YouTube. Então eu vou mexer nele aqui, colocar ele ao vivo lá no, ó, colocar ele gravado no YouTube, e aí a gente vai poder compartilhar isso com as pessoas também. Bacana. Então, esse melhor caso é o seguinte: essa pessoa do Rio de Janeiro já tinha passado por vários hipnólogos, olha só o que aconteceu. Eles vão ficar admirados de ouvir isso. Já tinha passado por diversas pessoas, fazendo vários processos de hipnose, e aí, de repente, um amigo meu lá do Rio me ligou, falou: olha, deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Tem um caso aqui que é complicado. Você quer para você? Eu falei, poxa, eu gosto desses casos complicados. Eu falei, manda para cá. Aí, Problemas? Oba! adoro problemas, né? E aí a pessoa chegou aqui e era uma senhora, uma mulher, né? 50 e poucos anos, tinha uma filha, morava no Rio de Janeiro, mora ainda no Rio de Janeiro, e o que ela sabia é que ela tinha sido adotada, só. E ela gostaria muito de saber se ela tinha carinho da mãe biológica dela. Falei, poxa, o que eu vou fazer com ela? Vou levar ela no estado de hipnose, vou fazer uma regressão na vida dela para chegar até a infância, né? Ah, com quantos anos você foi adotado? Com 3 anos. Falei, por que não funcionaram os outros processos de hipnose que você fez? Ah, porque eu chego no 3 anos e eu caio num Ok. buraco negro e eu caio num buraco negro, fica tudo escuro. Falei, poxa, se eu fizer a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado, né? Foi no princípio da programação neurolinguística, da PNL, que fala que você tem que ser flexível. Aí, de repente, beleza. Levei ela, fui fazendo uma regressão. Na hora que chegou no 4º ano de idade, falei assim, se eu passar para o 3, que é o que prevê a técnica de hipnose, ela vai cair no buraco negro. Joguei ela para os 2 anos de idade. Ok, joguei ela para os 2 anos de idade. E aí falei, o que você está lembrando? Aí ela fez um sinal assim de que estava lembrando. Falei, você está vendo aí onde você está? Aí ela lembrou que estava no aniversário de 2 anos dela. Falei, ótimo. Uau! E aí, você usa umas técnicas de hipnose, a pessoa vai lembrando, montando, remontando a cena na cabeça dela. Então ela começou a remontar, eu falei, sua mãe tá aí? Ela falou, tá. Falei, o que está Uau! acontecendo? Ah, eu tô na minha festa de aniversário, as pessoas estão cantando parabéns para mim. Falei, ótimo. Quem mais está aí? Ah, tá minha mãe, meus avós, é uma casa muito grande. E sua mãe tá te dando carinho? Ela dá muito carinho para mim. E quem mais está aí? Ah, parece que tem uns amigos dela com umas bandeiras. Parece que eles estão fazendo uma manifestação também. Ai, estou muito feliz e tal. Ah, eu falei, como é que sua mãe chama? Aí ela falou assim, ah, as pessoas chamam ela de Dalva. Aí beleza, voltei ela do transe, ela já estava super feliz, objetivo alcançado. Ela estava pronta para voltar para o Rio de Janeiro. De repente, quando a pessoa volta do transe, às vezes ela demora uns minutos, e eu tenho um carinho imenso com as pessoas que estão voltando do transe, para que elas integrem o que elas viveram. Aí eu deixei ela sentada ali um pouco, voltei para minha mesa e falei assim, olha só, Dalva. E eu lembrei de uma matéria que eu tinha lido, que alguns ativistas políticos da época, de anos e anos atrás, tinham recebido uma indenização do governo. Falei assim, ah, coisa da minha cabeça, né? Mas vou procurar essa reportagem. Enquanto ela estava voltando lá, eu procurei a reportagem e achei. Lá tinha a lista dos Uau! nomes. Aí procurei o quê? Dalva, né? Cheguei na letra D, não tinha nada. Só que aí, na linha de baixo, estava escrito assim, ó, Estrela, Dalva, tal, 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 tal. Eu falei, cara, não é possível, né? Ou é possível? Vou passar isso para ela, né? Então ela voltou do transe de hipnose, sentou na cadeira, eu falei, olha, isso não tem nada a ver com a nossa sessão, mas se você quiser procurar saber, já peguei o nome da pessoa, digitei no Google, era uma reitora aposentada de uma universidade lá do Amapá. Falei, sim, vou passar para ela. Passei para ela o nome dessa pessoa, né? Falei, olha, você me falou Dalva, eu achei que Estrela Dalva. Essa é uma senhora que foi pró-reitora da universidade, tá aqui o nome completo dela, da universidade de tal lugar. Se você quiser entrar em contato com a universidade, eu imagino que eles tenham o contato dela. Ela falou, eu quero sim. Cacá, ela entrou em contato com essa senhora
Ela foi lá porque a senhora tinha uma história muito parecida com ela, no Amapá. Fez o exame de DNA, era a mãe biológica dela. Caramba, cara. Então, cara, Que o que louco, aconteceu? bicho. Ela Nossa. realmente era uma ativista política na época. E ela tinha tido ela como filha, com o motorista da família. E quando ela foi presa, na época pela ditadura, a mãe dela pegou essa criança e falou: não, eu não vou criar filho do motorista. E levou e deixou num barzinho lá no Rio de Janeiro. Naquela época não tinha comunicação. A polícia Aham. passou, porque já estava de madrugada, e levou para um orfanato. Depois que Uau. essa mãe biológica dela saiu da prisão, ela rodou o Brasil inteiro procurando essa menina e nunca mais achou, porque não tinha Cara. informação de Aham. nada. Entendeu? Os orfanatos eram diversos e não tinha essa globalização que se tem hoje, né? Então, assim, ela encontrou com ela, a filha, que é a neta da senhora que estava lá no Amapá, também foi, conheceu a avó, elas me mandaram foto delas. Poxa, Que então assim, massa, muita cara. gente falou, oh, esse caso tinha que escrever um documentário dele. Eu até falei para ela escrever mesmo, porque é Com lindo demais. certeza, né? É, Não mas, é? nossa, olha que fantástico. E imagina o seguinte, se a pessoa ela não tem abertura para conhecer coisas diferentes, ela vai ficar bloqueada o resto da vida. Ela poderia perder a chance de conhecer a mãe biológica, cara. Se ela tem um bloqueio de preconceito, ela vai ficar sem conhecer a mãe biológica. Então, a mãe biológica. Então, pra gente ver assim, a importância que é, cara, a gente estar aberto, né? As oportunidades elas só surgem pra gente se a gente estiver aberto a receber. Aberto e aberto a não julgar, porque o nosso problema é o julgamento. Aqueles nossos próprios e aqueles que as outras pessoas que estão próximas da gente acabam implantando na gente. Tem muito julgamento que às vezes não é seu, né? Que Exatamente. você às vezes só usa, por exemplo, do seu pai ou de algum parente ou de algum amigo próximo, você acaba usando. Então, muito bacana, né? Esse exemplo aí, cara, nossa, muito fantástico, assim, para encerrar a live com clima lá em cima, muito show mesmo, né? Parabéns, né? Porque imagina, a pessoa deve ser extremamente grata, né? A, a esse processo e tudo. Muito bacana, cara. Muito feliz mesmo com essa sua participação aqui e com essa história aí para a gente poder encerrar. Show, Kaká. Gratidão e também estamos juntos nesse mesmo propósito de levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Está ligado à nossa missão de vida e que bom ter um grande parceiro bacana que ama também resultados, como você, viu? Que seja a primeira live de outras e Com estamos certeza. juntos aí. Beleza, gente. Então, mais uma vez, Pedro, obrigado. Obrigado a todos vocês que passaram por aqui. Muitas pessoas passaram, algumas ficaram um pouco tempo, saíram. Mas o importante é que às vezes um minutinho que você ficou, você pegou o que você precisava para você. E esse é o intuito. Vai ficar gravado lá, a gente vai deixar no YouTube. E amanhã ou depois já devo subir esse vídeo para lá. E, mais uma vez, gratidão e que possamos desfrutar de todos esses ensinamentos. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau, Kaká. Tchau.